Hoje nós vamos falar sobre a matéria-prima do WordPress, que são os posts. Mas como assim, Bruno, matéria-prima? Então, o WordPress ele tem posts e páginas por padrão. Só que, na verdade, você pode criar muitos outros tipos de conteúdo. Por exemplo, você pega um tema premium e você tem, por exemplo, o menu portfólio, você tem o menu slide, você tem o menu dados do site, enfim, você tem inúmeros menus. Só que quando você abre aquele menu, você nota que tem um padrão. Por exemplo, eu estou aqui no menu posts. Observe atentamente a URL. Está aqui o edit.php. Eu vou vir aqui em páginas, todas as páginas. E olha que interessante que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o mesmo caminho de arquivo com um parâmetro postTypePage. Isso quer dizer que as páginas nada mais são do que posts, só que de um tipo especial, com configurações um pouco mais específicas. Mas basicamente, todo o conteúdo do WordPress gira em torno dos posts. Então existem os Custom Posts Types, que nós iremos abordar bem lá na frente, mas basicamente a matéria-prima do WordPress são os posts. A partir do momento que você consegue compreender os posts, você consegue entender como é que funciona toda essa questão de conteúdo do WordPress. Basicamente, o menu aqui, posts, nós temos aqui 4 opções por padrão, né, sendo a primeira todos os posts, que ela vai listar todos os posts. O WordPress ele conta com um sistema bem interessante, bem prático, bem organizado de gestão de conteúdo, como por exemplo, vamos listar aqui algumas características. Então vamos começar basicamente pelas opções de tela, que está aqui nesse canto superior direito. Nós temos aqui, por exemplo, o filtro do que irá aparecer ou não nessa nossa listagem. Por exemplo, eu não quero que apareça o autor, então eu simplesmente clico aqui e ele desabilita. A outra opção é o número de posts que será listado. Então eu posso determinar, clico em aplicar e as minhas configurações estão salvas. E assim eu tenho um controle da minha visibilidade. Tenho aqui também o menu ajuda. Esse menu ajuda tem como objetivo detalhar cada item de cada menu. Se você for analisar, cada menu tem essa opção e tem como objetivo ter uma documentação acessível, bem prática, que facilite bastante. Então, depois desses dois parâmetros, desses dois recursos, nós temos aqui o filtro, né? Esse filtro ele serve aqui para estar, como posso dizer, filtrando, né? O que mais um filtro faria? Mas basicamente ele consegue separar as diferentes categorias e status de um post. Por exemplo, eu tenho aqui tudo que mostram todos os posts, ou seja, o conjunto, né? Sem nenhum filtro. Eu tenho os publicados, eu tenho os rascunhos, eu tenho, por exemplo, os que estão na lixeira, né? Quando eu apago um post, ele vai para a lixeira, então eu tenho aqui a opção lixo, e assim eu tenho um filtro que consegue deixar isso organizado e bem, assim, bem filtrado para facilitar ainda mais o controle. Nós temos aqui o pesquisar posts, né, que você pode estar informando palavras-chave e acabar encontrando o post que você tanto deseja. Nós temos aqui também as ações em massa, que nós vamos falar depois, e temos aqui outros filtros, né? Aqui o que acontece? São filtros de busca. Aqueles ali são filtros de organização e esses aqui são filtros de busca. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui todas as datas e aqui ele vai mostrar as datas anteriores, né? Como o blog foi instalado, o portal, o WordPress foi instalado nesse mês, então eu só tenho acesso a esse mês, né? Então tem aqui todas as datas, ver todas as categorias. Eu posso selecionar uma categoria em específico para clicar aqui em filtrar e ele vai mostrar os posts somente dessa categoria. E aqui, falando das ações de massa, o que acontece? Eu tenho essa caixinha, né, que seleciona todos, ou eu posso ir clicando de um em um. Quando eu selecionar esses posts, eu posso vir aqui em ações de massa. Eu tenho basicamente aqui as ações de massa editar e mover para a lixeira. Então, eu posso editar um conjunto de posts ou mover um conjunto de posts para a lixeira. Basicamente, são esses os recursos externos, né? E agora falando da própria listagem em si. Eu tenho aqui então o título. Ao clicar, ele ordena, né? Vou clicar aqui, ó, ele ordenou ascendente. Quando eu clicar novamente, ele vai ordenar descendente. E isso, o que acontece? Eu posso fazer com
aqui outros fatores, por exemplo, o número de comentários e data, né? Aqui as tags e categorias ele não tem esse recurso, mas por exemplo, o número de comentários, qual é o post que tem o maior número de comentários, qual é o post mais antigo, qual que é o post mais recente, então eu consigo através desses parâmetros. Sem falar que também tem aqui a opção de modo de visualização, né? Que eu acabei não falando. Tem aqui o modo de visualização que ele contém o resumo também do conteúdo, né? Diferente do outro que só tem somente o título. Tem essa opção também. E aqui, o que acontece? Eu tenho algumas opções ao passar o mouse. Eu tenho a editar, edição rápida, lixeira e ver. Quando eu clico ver, eu vou visualizar o meu post, né? Você nota que ele está dando not found, né? Nós vamos corrigir isso no próximo vídeo. Por que ele está dando not found, né? Isso aqui é um dos erros mais comuns que existem, né? Muitas das vezes, várias pessoas enfrentam esse problema e não sabem como resolver, principalmente em rede local. Então, eu vou dedicar o próximo vídeo justamente para corrigir esse problema. Trata-se do módulo Rewrite do Apache, né? Beleza. Tem aqui o edição rápida, que é muito legal, onde você tem o título. O slug, o que é o slug? Você viu quando eu abri o post, o que aconteceu? Lembra que eu coloquei lá o nome do post? Então, o nome do post lá nos links permanentes é o slug do post. Ele não pode ter acentos, não pode ter uma letra maiúscula, uma minúscula. Então, ele é uniforme, né? Sem espaço. Se tiver espaço, é hífen, né? Então, tem todo esse padrão que é o slug. Então, tem o título, tem o slug, tem a data de publicação, a senha ou privado. Então, você pode pôr senha em um determinado post, ou somente com aquela senha o usuário consegue acessar, ou um post privado, somente os usuários de determinada categoria podem usar, né? Somente os usuários podem visualizar. Tem aqui as categorias, as tags. Aqui tem a opção permitir comentários, né? Lembra que eu falei que você pode ou não permitir comentários, permitir pings, né? Que são aquelas notificações, e aqui está o status publicado, tem revisão pendente e rascunho, né? Então são aqui outros formatos, e aqui também tem o fixar este post. O que seria fixar este post? Seria tornar este post padrão, ou seja, o post de destaque. Ou seja, como assim? Então, eu tenho lá 1000 posts. Se eu colocar esse como fixo, ele sempre vai ser o primeiro a ser listado. Independente da ordem, se for ascendente, descendente, por data, por número de comentários, como ele é um post fixo, ele sempre terá prioridade, né? Então, essas são basicamente as configurações da edição rápida. Eu vou adicionar aqui uma senha. Vou colocar aqui teste. E vou clicar em atualizar. Mais para frente nós vamos visualizar os recursos, né, de senha e tudo mais. Quando nós corrigirmos o link, nós podemos, com os links corrigidos, nós possamos acessar o post em si. Então, falando aqui, lixeira. Então, quando eu clico em lixeira, o que acontece? Ele habilita mais um filtro. E esse filtro, ele é aqui o filtro lixo, né? Esse filtro, ele contém aqui os posts que foram enviados para a lixeira, e aqui eu tenho a opção esvaziar a lixeira, ou eu posso restaurar os meus posts. No caso, eu restaurei esse post e ele vai voltar para a publicação, né? Publicado. Aqui a lixeira está vazia. E aqui, por fim, né, eu tenho o editar. O editar, ele vai abrir a edição, né, a interface de criação de conteúdo do WordPress, que nós vamos estar comentando um pouco mais no próximo vídeo. Então, até o próximo.